Didática da Matemática, ERE 2021, IF Sudeste, Campus Rio Pomba. Alunas Luísa Franco e Tatiana Martins, professor Marcos Pavani. Nessa atividade, trataremos das idoneidades didáticas no ensino da matemática no ensino médio. Temos a idoneidade epistêmica, cognitiva, mediacional, emocional, interacional e ecológica. Destacaremos a idoneidade epistêmica. O aluno terá no material as atividades, imagens e tarefas a ser concluída. O aluno apresentará o resultado de suas pesquisas no fórum. Idoneidade cognitiva. No conteúdo a ser trabalhado, buscaremos a ampliação do conhecimento, desenvolvendo interesses por áreas da ciência como física, biologia, medicina, música, artes, entre outras áreas. Idoneidade emocional. O aluno terá a oportunidade de desenvolver a atividade de seu interesse. Pode ser fotografias da natureza, criar imagens em softwares indicados ou amostras de fractais naturais para a sua apresentação. Considerando que alunos do segundo ano do ensino médio estudaram e conhecem a geometria euclidiana, interessam-se por artes, biologia e fenômenos naturais, o conteúdo a ser trabalhado oferecerá uma ampliação dos conceitos matemáticos e no entendimento das formas físicas naturais. A geometria euclidiana estuda as diversas formas criadas pelo homem, enquanto a geometria dos fractais estuda as diversas formas encontradas na natureza. Observe: dimensão euclidiana, dimensão fractal. A geometria dos fractais. Os fractais podem ser encontrados na natureza, em estruturas vegetais ou animais, cristais, nuvens, sistemas radiculares, etc. Ou podem ser produzidos artificialmente através de algoritmos matemáticos. Repetem-se à exaustão e parecem sempre diferentes. A geometria fractal sempre produziu formas e desenhos surpreendentes. Há até quem se dedique a criar desenhos fractais com intuito meramente estético. Mas o que é um fractal? O termo fractal refere-se ao adjetivo fractus, cujo verbo frangere, em latim, significa quebrar. Um fractal é uma forma geométrica que tem duas características essenciais. A complexidade infinita. Os fractais caracterizam-se por repetir indefinidamente um determinado padrão, com ligeiras variações. A autossimilaridade. Quando ampliamos uma pequena parte de um fractal, ela se parece com o todo. Assim, os fractais têm cópias aproximadas de si em seu interior. Exemplos de fractais na natureza. A origem do estudo dos fractais. Embora existam estudos anteriores, foi Benoit Mandelbrot que viveu de 1924 a 2010, portanto nosso contemporâneo, um matemático francês de origem polonesa, quem popularizou o estudo e cunhou o termo geometria dos fractais. Sua citação mais famosa está em seu livro, A Geometria dos Fractais, de 1983. Nuvens não são esferas, montanhas não são cones, continentes não são círculos, o som de um latido não é contínuo, e nem o raio viaja em linha reta. A geometria dos fractais e a computação gráfica. Por causa de seu acesso aos computadores da IBM, Mandelbrot foi um dos primeiros a usar computação gráfica para criar e exibir imagens geométricas fractais.
levando à sua descoberta de Mandelbrot em 1979. Ao fazer isso, ele foi capaz de mostrar como a complexidade visual pode ser criada a partir de regras simples. Ele disse que as coisas normalmente consideradas agitadas, uma bagunça ou caóticas, como nuvens ou costas, na verdade teve um grau de ordem. Sua carreira de investigação inclui contribuições para áreas como geologia, medicina, cosmologia, engenharia e as ciências sociais. O escritor de ciência Arthur Clarke acredita que o trabalho de Mandelbrot como sendo uma das descobertas mais surpreendentes de toda a história da matemática. Na figura A, temos o limite do conjunto de Mandelbrot. Na figura B, o fractal de Koch, na formação de flocos de neve. A curva de Koch e ao lado os 4 primeiros níveis da ilha de Koch, triangular. A dimensão fractal da ilha de Koch é d igual a log de 4 sobre log de 3, que é o equivalente a 1,26. Koch foi um dos primeiros a estudar a geometria dos fractais. O conjunto de Mandelbrot. Este é o fractal mais famoso gerado por computador, uma paisagem turbulenta, emplumada e aparentemente orgânica que lembra um mundo natural, mas é completamente virtual. A geometria fractal e a arquitetura. Aqui na foto, a capela japonesa, construída a partir da geometria fractal. É uma foto que está na matéria da revista Casa Cor. Geometria fractal e a arte. É possível criar belas figuras para arte, para design de interiores. Imagem fractal do conjunto de Julia, que foi outro estudioso dos fractais, um dos primeiros. A partir dos seus estudos, essas figuras foram geradas em computador. Como referências e mais informações, temos um vasto material encontrado na internet. Temos desde uma entrevista do próprio Benoit Mandelbrot para o site TED em fevereiro de 2010, a palestra que está em inglês com transcrição em português. Temos no site da UFJF Fractalize, onde faz a ligação entre a geometria dos fractais e a arte. No último link, construção de fractais com o uso do software GeoGebra. Então, seria um dos softwares recomendados para que os alunos façam a atividade de construção de figuras fractais em um software. Utilizando desse material de referência, os alunos produziriam o seu material para a apresentação no fórum.